Olá, seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Papo de hoje aqui com o doutor Valci Costa, linha de frente da Previne. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Valci Costa, Valci de Matos Costa. Nasci em Santarém, em 69, e fui embora para... Velha guarda Fui embora para Belém com 2 anos de idade e voltei em 98 para Santarém. Legal. Daqui eu não saio mais. E mais uma vez aqui com a gente para complementar esse papo, o Luan Moraes, que é acadêmico de medicina da UEPA. Obrigado, Luan, pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui, né? Agora para conhecer um pouco mais da especialidade da cardio, conversar com o professor aqui sobre um pouco da atuação dele. E aí vamos um papo bem produtivo, certamente. Bacana. Doutor, isso aqui é um espaço que a gente tem para levar informação e também uma forma da gente... Às vezes as pessoas conhecem muito ali o profissional, o doutor, e acabam não conhecendo um pouco dos bastidores, Sim, né? E aí certeza. a gente também utiliza muito esse espaço aqui. Então você é santareno. Eu nasci no Hospital Sagrada Família, daqui, na época que era administrada pelas freiras americanas, né? Eu acho que, inclusive, conheci a pessoa que fez o parto. Eu estava no aeroporto de Belém, a mamãe reconheceu ele no aeroporto. Você conheceu a pessoa Doutor que fez o seu Serruia. parto? Doutor Serruia. Eu encontrei com ele, ela tá já bem. Acho que ele não sei se ele ainda é vivo. Mas eu encontrei com ele no aeroporto. Ela disse: olha, esse que fez o teu parto. Aí eu conversei com ele, me contou um pouquinho da história. Já estava morando em Santarém quando eu encontrei com ele. Foi interessante. Você resgata um pouco. Eu acabei resgatando um pouco do meu passado aqui quando eu vim para Santarém, em 98. Bacana, bacana. E seus pais faziam o quê, doutor? Olha, eu sou o primeiro médico da minha família. Meu avô, por parte de pai, era motorista e a minha avó trabalhou como lavadeira na casa de pessoas, né? Uhum. Então, meu pai saiu da pobreza, foi o primeiro membro que saiu da pobreza, né? E a minha mãe é filha de Santarém. Meu avô trabalhou aqui, chamavam de Domingos Matos. Ela trabalhou, chamava Domingos Anu para ele. Ele trabalhou para os padres, ela fazia muito serviço para o convento na época. Inclusive, parece que ele que fez a parte de ferragem da igreja matriz aqui de Santarém. Ah, sim, sim. Então, ele fazia tudo. E a minha avó era dona de casa, né? Meu pai, concursado do Banco do Brasil, veio para cá e conheceu minha mãe aqui, casou, teve dois primeiros filhos nasceram aqui em Santarém, e os 3 primeiros filhos nasceram em Santarém e os 2 gêmeos nasceram em Belém. Certo. E o que lhe levou para essa parte da medicina? Olha, a medicina, eu acho que no segundo ano de medicina, isso em 80, vou fazer um cálculo aqui, 83, eu decidi que eu ia fazer medicina. Até falei pro meu pai, nunca fui um aluno muito... quem não sabe, eu tenho TDAH, né? Então, eu sou hiperativo. Talvez por isso que o pessoal sabe que eu trabalho demais. Assim, sim. Tenho uma hiperatividade, eu não sabia disso. Então, todos os meus irmãos, todos fomos alfabetizados, tá? Vocês vão te ver há pouco. Fomos alfabetizados pela minha mãe. Minha mãe era professora do Colégio Santa Clara, não conheci. Ela alfabetizou os 3, nós somos 5 irmãos. Nós fomos alfabetizados pela nossa mãe, em casa. Quando eu entrei no Colégio do Carmo, já entrei na primeira série. Não passei pelo maternal, aquela coisa que tinha antigamente, né? Então fomos alfabetizados em casa. E eu estudamos no Colégio do Carmo, né? E eu tinha um amigo nosso em comum que frequentava a nossa casa, que ele fez medicina. E conversando com ele, comecei a me interessar e teve um dia que ele me levou para o hospital. Eu digo, não, vou fazer medicina. É isso que eu quero. Até eu falei pro meu pai, até riu, porque, só ficava em recuperação, né? Você não era um aluno assim, digamos, porque na realidade, porque eu não sabia do problema. Então, eu tinha muita dispersão durante a aula. Sim. Então, você é muito inteligente, mas você não... E aí, no primeiro ano do Colégio do Carmo, eu não fiquei mais em recuperação. Eu disse que não vou estudar. Aí ele começou a colocar fé.
No segundo ano, passei direto no primeiro, passei direto no segundo. No terceiro ano, ele disse, não, agora tu vai estudar, vamos te colocar no colégio ideal. Me tirou do carro, fui no colégio ideal. Fiquei lá no colégio ideal. Que é um dos melhores de Belém. É. Já é ainda, né? Isso. Inclusive, eu fui colega de cursinho da Cristiane Aguiar. Fui minha colega de cursinho. Ah, sim. E aí levei Paulo no vestibular por causa de português. E a Cristiane passou, né? E eu fiquei no ideal, aí no segundo ano eu ia passar com 16 anos, passei com 17. Bem ainda, né? Pois é. Naquela época, né? 16 anos passar é complicado, acho que está muito novo e tal. Passei e me formei com 24. Nossa, me formei com 24 anos. Então eu já vou fazer aquela coisa com você. Me formei em 93, né? Vou fazer 30 anos. Fiz 30 anos de formado agora em novembro. Legal. E mudou muito a medicina de lá para cá? Mudou muito. Eu trabalhei no Socorro na época, né, como acadêmico, e cheguei a trabalhar. Não sei se quando ouviu falar, Socorro era. Não, em Belém. É o hospital de ponta da radiologia de Belém. A gente é de Belém. A gente nós somos de Belém. Conheço ali tudo ali. Então, Socorro era o hospital de referência. Eu trabalhei no Socorro. Trabalhei como acadêmico. Inclusive, quando a gente era acadêmico lá, a gente recebia meu salário mínimo. E meu salário mínimo naquela época era meio salário mínimo. Aquilo pagava meu ônibus, não pedia dinheiro do meu pai, pagava meus livros, ele estudava só em livro. Eu conseguia fazer alguma coisa, fazer milagre com esse meu salário mínimo. Dava pra fazer. Tinha plantão, final de semana, a gente rodava os dias da semana e fazia final de semana, como acadêmico. Tá? Fazia eletro lá, ajudava lá, e aprendi muita coisa. Foi onde mas eu quis fazer cardiologia através... Quando esse amigo meu, eu acabei contando só esse meu amigo meu em comum, Raimundo Jesus Pinheiro Abidon, que era nosso vizinho, que foi meu mentor na medicina. Né? Então, ele me levou eu vi que realmente eu gostava. E quando eu passei no vestibular em 87, ele ele passou no vestibular, 2 dias depois ele disse, olha, já tem que começar a tirar plantão comigo. E eu fui começar já foi para a prática? Não? Já fui para a prática com ele. Eu já desde o primeiro ano eu tirava plantão. Eu queria fazer obstetrícia, né, naquela época. Né? Então eu tirava plantão na obstetrícia, ia com ele, porque ele fazia plantão de tudo, né? Obstetrícia, tudo. Hoje ele é odologista. E aí, mas no segundo, eu acho que foi no terceiro ano de medicina eu não desencantei com a obstetrícia. Acho que teve um dia de um plantão lá na Santa Casa de Misericórdia que no meio do plantão eu peguei minha bolsa, eram 4 horas da manhã e fui embora para casa. Eu avisei o médico de plantão e eu não fui embora. Eu fiquei perdido, não tempo, não sabia o que eu ia fazer. E o serviço de cirurgia cardíaca do Hospital do Servidor do Estado, ele foi iniciado pelo Almir Gabriel. O Almir Gabriel ele foi cirurgião torácico, depois foi cirurgião cardíaco. Só que o serviço parou de funcionar depois que ele começou a entrar na política. E aí criou-se o serviço de cirurgia cardíaca, foi o Dr. Luiz Abílio, Haroldo Cury, Manuel Maneschi e Luiz Paulo Rangel. Montaram o serviço de cirurgia cardíaca de novo no servidores. E eu fui lá assistir uma cirurgia. Pronto, foi a primeira vez, sabe? Uma cirurgia. Isso aí, né? Ia fazer cirurgia cardíaca, mas percebi que não é a minha praia. Aí eu fui para a cardiologia clínica mesmo. Mas eu acompanhei o serviço de cirurgia cardíaca de lá até me formar. E Luan, nesse período aí, ele estava falando das mudanças, né? Agora a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu sei que também que é um estudioso. Essa questão de relação do aprendizado do passado para agora, como é que você vê? Eu acho que é muito diferente, principalmente pelas fontes, né? Como o doutor comentou antes, antigamente, 20, 15 anos atrás, era muito baseado em livro, né? Então, só de lá o livro de fisiologia, o tratado de clínica médica. Sim. Alguns livros já eram conhecidos desde a época, né? O Guyton, o Cécio são livros mais antigos que, às vezes, atravessam gerações. Sim. Mas hoje, eu acho que antigamente não tinha tanto essa lógica de estudar muitos artigos científicos, então esses guidelines que mudam, principalmente na cardiologia, eu acho que é uma das especialidades que mais sai, de vez em quando, todo ano, basicamente, a sociedade atualiza tratamento de hipertensão, de insuficiência cardíaca. Então, hoje em dia, eu acho que a demanda de atualização exige muito mais, tanto do acadêmico quanto do profissional.
Aí até perguntar para o senhor assim, o senhor enquanto profissional já, o senhor sente que essa demanda de atualização vem aumentando conforme os anos vêm passando? Sim, com certeza. Um conhecimento que hoje não é aritmético, né? É geométrico, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo uma coisa. Se eu tivesse dentro de uma cápsula do tempo, me formei em 93 e passaram 10 anos, eu chegasse aqui, eu não sei se eu não conseguiria mais exercer a cardiologia Tá. como uma atividade de uma maneira adequada. Então, a gente tem que... Pelas mudanças, né? Mudou muito. Então, na minha época, a gente estudava muito em livro, tinha acesso a alguns... tudo revista. Então, as revistas chegavam lá na faculdade, a gente tinha que chegar lá. Eu sou da época que a gente pegava a gente brigava para conseguir um livro dentro da faculdade, da Universidade Federal do Pará. Então, tinha biblioteca, a gente pegava, e quem conseguisse pegar um livro, que tinha, às vezes, era pouco, às vezes tinha que pegar e ficar arrastado daquela pessoa porque a gente batia xerox. Uhum. Então, a gente andava com chumaço de xerox. Inclusive, esse meu meio salário me ajudava a pagar minha xerox. Né? Então, a gente estudava em livro. Mas eu acho que, por exemplo, a medicina ela tinha um conhecimento muito da raiz. A gente estudava muito histologia, fisiologia, bioquímica. Existia uma nossa... A semiologia nossa era propedêutica médica na época. Então, a gente estudava com catedráticos, com pessoas que eram totalmente dedicadas à faculdade. Então, meu professor disse que propedêutica foi o professor Santa Helena. Então, eu aprendi a examinar, a ver. O paciente entra no meu consultório, se ele vem andando, eu já estou analisando como ele está andando, como é que ele está conversando, porque a gente aprendia muito isso. Então, o nosso material era material humano. Hoje em dia, talvez os meninos sintam mais, porque eles têm menos material humano para trabalhar. Inclusive, a nossa anatomia era com cadáver. Uhum. Né? Hoje em dia não é mais tão Hoje comum. não é mais. Não é mais, é só vocês trabalhem com o que passou a ser proibido, né? Alguns têm uma dificuldade, mas em alguns locais ainda se permite isso. Por conta do custo, que é muito difícil você preservar, e você precisa de professores totalmente dedicados para dissecar. Então, o professor dissecava as artérias coronárias, o cara ia lá pro cadáver, pegava o coração, tinha que dissecar aquilo tudinho para poder ensinar a gente. Então, a gente chegava e tinha que identificar a artéria, tudo, a gente estudava no cadáver. Eu estudei cadáver, estudei cardiologia cardiologia a parte da anatomia, né? Anatomia a gente fazia era na Universidade Federal do Pará. Primeiro e segundo ano na Universidade Federal do Pará. E os anos seguintes era na Gerência Deodoro. E a referência nossa era Santa Casa de Misericórdia. Então, Santa Casa pertencia era a nossa fonte. Tinha um pouquinho da UEPA, já existia a UEPA naquela época lá. E a gente passava o resto do tempo lá na Gerência Deodoro. Então, eu acho que mudou muito em relação a isso. Tanto que quando eu fiz 10 anos de formado, eu decidi fazer uma outra pós-graduação em cardiologia. Teve um pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais fez uma nova pós, e eu fiz essa pós de novo para se atualizar. Porque né, hoje em dia você tem conhecimento. Por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu participo de um grupo de WhatsApp que se atualiza. Hoje em dia a gente troca de informação. Hoje nossos artigos têm que se adaptar. É difícil adaptar a ler artigo científico no celular e no tablet. Mas é mais difícil para a gente, que é dinossauro. Sim, de outra geração, né? Os meninos estudam os filhos estudam no celular. Então, isso daqui, depois que eu me formei, eu comecei a entrar na cardiologia, comecei a trabalhar na cardiologia, eu comecei a ver, porque a cardiologia ela é uma das especialidades, não puxando a sardinha, mas que começou a medicina baseada em evidência. Isso. Então, a medicina baseada em evidência tem muito da cardiologia clínica.
os estudos que foram sendo publicados, comecei a participar de congresso brasileiro. Quando você começa a participar, você não consegue parar mais. Todo ano, acho que desde que eu entrei na cardiologia, prestei prova de título de especialista em 2002, porque a gente tinha que fazer a prova de título para ser homologado, né? Dentro da sociedade, essa prova é uma prova difícil. E na minha época foi uma época de mudança, porque antigamente você não precisava fazer clínica médica. Fazer direto na cardiologia. Né? Formava na faculdade e entrava direto na cardiologia. Era acesso direto. Passava 2 anos na cardiologia, depois você fazia prova de título. Mas mesmo que você tivesse feito uma sociedade, se fosse reconhecida pelo MEC, mas tinha que fazer a prova. Tanto que a aprovação era em tudo de 30%. 30% só do pessoal que fazia prova, porque a prova era cruel. E na minha prova de título eu tinha que fazer prova prática, porque não tinha. Foi na mudança da obrigatoriedade clínica médica, eu tinha que fazer prova prática também. Então eu fiz a minha prova prática, foi em Messejana, lá em Fortaleza. Isso que você comentou da medicina baseada em evidência é um ponto interessante, que a cardiologia é uma das áreas também onde mais estudos também são publicados, né, de atualizações, e é uma área onde a indústria farmacêutica também é muito forte. Sim. Então todo ano a gente tem atualizações dos tratamentos aí para hipertensão. Recentemente eu acho que saiu, né, um novo antagonista aí da aldosterona, um bloqueador de aldosterona. Sim, é verdade. Bem novo, e sempre tem os novos anticoagulantes, que já não são mais tão novos também, mas que geraram bastante publicação quando saíram. Então é uma especialidade mesmo onde o profissional tem que estar constantemente se atualizando. Isso que o professor falou se o senhor tivesse ficado numa cápsula do tempo 10 anos atrás, talvez hoje não atendesse bem, a gente fala, um exemplo clássico eu acho que pode ser o tratamento de insuficiência cardíaca. Sim. Que os remédios que eram usados 10 anos atrás, nenhum é usado hoje mais. Não. Como primeira linha. Só para você ter uma ideia, antigamente o paciente fartava, não tinha nada para fazer. Eu sou da época antes do trombolítico, o trombolítico é um remédio que quando o paciente infarta, vê um coágulo que entope a artéria, e aí que a gente fazia nada. O paciente chegava de plantão. E o senhor antes da dupla antiagregação plaquetária também, não né? Tinha clopidogrel, só tinha OS. Eu sou da época do Adalat sublingual, tu não sabe o que é isso, né? Não, hoje não. Eles usavam um remedinho para o paciente chegar com a pressão alta, pegava o Adalat, pegava e pingava aquilo ali na língua, debaixo da língua, e esperava a pressão baixar. Né? E hoje em dia descobriu-se que isso era um tratamento totalmente errado, porque baixava demais a pressão, o paciente podia ter hipotensão, podia desenvolver infarto agudo no miocárdio. Mas também tinha esperto lá no local de colocar só uma gotinha, tinha época que colocava o comprimido todo, dissolvia debaixo da língua. E o paciente chegava com edema agudo de pulmão, não tem ideia do que a gente fazia. O paciente com edema agudo de pulmão chegava lá, quando o paciente, a pressão ficava tão alta que o nosso sistema hidráulico é um sistema fechado. Então, se você tem uma pressão muito alta, os vasos na periferia estão muito fechados, o coração não consegue bombear sangue para aqueles vasos, tem que ir para algum lugar aqui de sangue, começa a acumular no pulmão. A pressão dentro dos vasos pulmonares fica tão grande que aquela água passa para dentro do pulmão. O paciente começa a se afogar no seco. Chegava lá com edema, o que a gente fazia? Garroteava. Pegava, colocava uma liga de borracha, apertava a perna para tentar fazer com que aquele sangue viesse menos do coração. Olha só o que a gente fazia antigamente. A gente fazia isso de maneira alternável, deixava um membro livre, aí fazia rodízio. E não tinha nada para fazer, era furosemida que tinha, né? Rezar, né? Paciente fartado, não tinha nada para fazer, não fazia nada. Eu sou da época antes do trombolítico. Quando chegou o trombolítico, foi uma maravilha. E era caro, sempre foi caro a trombólise, né? A gente fazia trombolítico, o paciente paga, podia pagar, tipo, o paciente não podia pagar. E hoje em dia não, o paciente nos grandes centros, aqui no Santa nós temos agora a hemodinâmica, o paciente faz o CAT de resgate. Quer dizer, nós acompanhamos durante muitos anos o paciente, nós transformávamos aquele paciente em insuficiência cardíaca. E naquela época não tinha nada a fazer com insuficiência cardíaca, só diurético, digoxina e diurético. E digoxina que hoje é quase abolir, né?
Mas existe um trial em andamento que está tentando resgatar a digoxina. Tem vários estudos que foram realizados e a digoxina passou a não pertencer ao pilar do tratamento de insuficiência cardíaca. E muita coisa, tanto que antigamente, quando eu comecei a trabalhar e quando introduzi os beta-bloqueadores para tratar a insuficiência cardíaca, eu participei desse evento que foi no Marquês de Plaza, em São Paulo. E quando eu voltei para a minha cidade, Belém, comecei a trabalhar na clínica que eu trabalhava, eu fui abordado pelos mais antigos. Você está ficando doido, está passando beta-bloqueador, o paciente de insuficiência cardíaca, você vai morrer. Entendeu? E você começa a se deparar com essas coisas, porque quando você vai para o congresso, você vê os estudos, e você começa a trabalhar, naquela época, você era considerado maluco. Né? Altas doses de captopril, passava com captopril, muitas doses, o pessoal achava que era doido, beta-bloqueador, furosemida, aí depois veio as espionolactonas, né? Isso, e agora tem as gliflozina. Mas era o que tinha para tratar na época. Hoje em dia não tinha muita coisa. E isso daí mudou o tratamento de insuficiência cardíaca. Hoje em dia eu tenho um paciente de coração voltou ao normal, tamanho normal, função normal. Cansei de ver paciente meu, a gente tratava, eu dei um caso assim emblemático, paciente de insuficiência cardíaca, quando cheguei em Santarém, melhorou, enxugamos o cara e tal, o cara recebeu alta. E o cara foi andando. Ele teve morte súbita a um quarteirão do hospital municipal. O cara morreu. Teve morte súbita. Voltou para o hospital, mas não deu para fazer mais nada. Mas não foi por causa do coração. Não, mas foi por causa do coração. Porque a insuficiência cardíaca, quando você dá, os estudos mostram que quando você dá o diagnóstico, 5 anos depois o cara tem uma mortalidade. 50% dos pacientes morrem após 5 anos de diagnóstico. É uma doença gravíssima. A insuficiência cardíaca é uma mortalidade semelhante ao câncer de intestino. Então, das doenças do coração é a mais grave. Então, isso mudou muito. Então, 30 anos dentro da medicina é uma mudança brutal. Se você, por exemplo, todo ano no Congresso Internacional, todo ano no Congresso, eu sou assinante de revistas internacionais. Então, se você não estiver dentro disso daí, é por isso que às vezes as pessoas acham que quando você desenvolve o sucesso, né, quando você está dentro da crista da onda, você tem que estar todo o tempo estudando, se atualizando, e isso é gasto, investir em equipamento, investir em conhecimento. Naquela época era difícil. Porque para você ir para um congresso, você gasta passagem, gasta estadia, você comprar novos livros, você não consegue abater imposto de renda a isso. Né? E quando você começa a investir muito nisso, você tem que estudar, tem que se abdicar um pouco do convívio da sua família. Então, é a mesma coisa que você malhar, né? Você tem um foco. Você tem que ter foco, atingir determinados objetivos, traçar aqueles objetivos. Você quer ser um bom médico, você tem que estar todo o tempo estudando, todo o tempo se atualizando. Tem que fazer pós-graduação. Por isso que eu digo, tem uns clínicos, meu irmão é médico de família. Né? Você pode ser um bom clínico, mas você tem que estar estudando, porque para você ser clínico, você tem que entender um pouquinho de tudo, né? E isso aí custa tempo, sacrifício, você tem que se dedicar, tem que ter foco. E para se manter na crista da onda, você também tem que estar todo o tempo se atualizando. Precisa, com certeza. Todo o tempo. Doutor, ainda há pouco a gente estava gravando com o doutor Bruno aqui, o doutor Bruno Moura. Sim, sim, Bruno. E a gente estava conversando, ele tocou no assunto, Luan, que você falou que o paciente vai entrando, a forma como ele caminha, que ele se mexe, o jeito dele, você já vai tendo aqui uma noção. E a gente estava falando da telemedicina, que talvez não seja possível, né, fazer isso, você atender uma pessoa fora. Como é que você vê essa questão da telemedicina no tratamento, especificamente dentro da sua área? Olha, isso é uma tecnologia que ela parece que não funciona, mas ela veio para ficar. É a mesma coisa que a inteligência artificial dentro da medicina.
isso é uma coisa que você não vai conseguir mais parar isso. Ou você se adequa a essas novas tecnologias, né? Ou você também vai, daqui a algum tempo, você vai ficar fora. Fica fora, Vai com ficar certeza. fora. Então, a inteligência artificial, ela vai agregar muito e ela está avançando e vai ser um plus para a medicina. Assim como eu acho que a telemedicina, ela também está começando a agregar. Tem uma coisa que ela não consegue ainda, porque a medicina ela precisa desse contato físico, né? Eu tenho o meu irmão lá em São Paulo, trabalha dentro de um plano de saúde, ele só faz consulta através da telemedicina. Uhum. E está se agregando alguns sistemas que você consegue fazer a ausculta cardíaca, consegue fazer o batimento cardíaco. Mas eu já sou daqueles que a tecnologia ainda não conseguiu ainda fazer com que você consiga obter informações suficientes para você dar diagnóstico preciso. Uhum. Claro que eu acho que é possível você fazer uma consulta inicial e fazer as consultas de controle. Eu acho mais tranquilo. Agora, você iniciar um tratamento com telemedicina, eu não vejo ainda com bons olhos isso. Tá? Talvez ela ganhe mais espaço na ideia de discussão de caso entre especialistas. Sim, né? isso já parecer. isso aí. Inclusive, eu participei uma vez agora no História Jornal de uma avaliação com especialistas dentro da UTI neonatal, e tinha um projeto lá dentro, e a gente discutia casos com o pessoal de fora. Eu não lembro se é de São Paulo, de Minas. E tinha lá o grupo de cardiopediatras, a gente conversava com o pessoal lá. E isso agrega, eu acho que isso é importante para você, porque você tem uma visão do especialista, entendeu? Que não queira, por exemplo, às vezes o paciente vai com o clínico, aí chega com o cardiologista, o cara bate o olho, mas é isso. Por quê? Porque você tem aquele feeling, você está dentro da cardiologia contato há mais humano, de 25 né? anos. Já está se atualizando, está fazendo um monte de coisa. E quando você tem um plus, tem alguma coisa, tem aquele detalhezinho que o jornalista não consegue ver. Então, o especialista tem isso daí. E a medicina é isso, né? A tendência agora é não fugir. Você não pode estar, você tem que estar com a mente aberta para as novas tecnologias. Em relação à tecnologia, rapidinho, em relação à tecnologia nova, tem várias tecnologias que têm ajudado, né? Acho que o campo da cardio, talvez a inteligência artificial esteja mais presente no diagnóstico do eletro, né? Que tem alguns programas hoje que conseguem identificar possíveis padrões de infarto, que a gente sabe que é uma dificuldade, né? Também, de vez em quando muda o que é um consenso, o que é um infarto no eletro. Mas uma tecnologia muito em voga, até do relógio que o senhor está usando, né? Essa monitorização meio que constante agora com o ECG. Eu queria saber se o senhor já atendeu algum paciente que chegou por uma arritmia que foi detectada por esses relógios. Assim, sim, já peguei, já, uma inclusive, coisa... porque na realidade o relógio ainda não está, ele não é um eletrocardiograma, né? Ele é um monitor dos batimentos cardíacos. Então, esses relógios foi publicado eu inclusive estava no congresso de cardiologia da American Heart Association, que a Apple chegou com esse estudo que eles fizeram. Ele está validado para detecção de fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca que tem uma conotação de provocar formação de trombos dentro do coração. E esses trombos, se você detectar esse evento, você detecta precocemente e trata precocemente, porque isso a longo prazo vai desenvolver insuficiência cardíaca, vai provocar dele derrame ou fenômenos de liberação de trombo. Às vezes eu tenho um paciente que teve fibrilação atrial, perdeu o rim. Saiu um trombo, foi bater na artéria renal e perdeu o rim. Então, essa tecnologia realmente já até atendi paciente que ele foi avisado. Só que tem que validar isso, tem que fazer outro exame, que é o Holter, né?
para poder documentar isso e poder tratar. Isso, ele é um sinal de alerta, né? É o Não é um sinal de sinal alerta. confirmatório. Isso. É importante falar também que tem muitos casos que a gente chama de falso positivo. Sim, O com aparelho certeza. indica uma alteração, mas na verdade essa alteração não foi um Não, acidente ali da hora da exatamente. aferição. Mas ele é validado hoje para... Existe trabalho que não foi feito um trabalho, se não me engano, com 3 mil pacientes, mais de 3 mil pacientes, e conseguiu documentar realmente que ele tem validação para diagnóstico de fibrilação atrial. Que é uma das arritmias mais comuns. Mais comuns, E eu acho que a tendência disso é melhorar. Por exemplo, eu comprei no Congresso Europeu de Cardiologia, quando comprei um eletrocardiograma que ele foi desenvolvido pelo pessoal lá alemão, que ele trabalha só com quatro fios. Ele foi validado pela Sociedade Europeia de Cardiologia, Sociedade Americana de Cardiologia, e você trabalha no celular hoje. Então, meu eletrocardiograma, eu vou fazer atendimento domiciliar, eu coloco no meu iPhone, conecto, faço o eletro e não imprimo, mando por e-mail da família. Quer dizer, essa facilidade da já não tecnologia, tem. né? Então, quer dizer, 4 cabos eles conseguem construir tridimensionalmente e conseguem fazer um eletro de qualidade, validado, você consegue atender. E o eletro digital é muito melhor, que o eletro do papel, a gente que vê isso, mas na prática tem a questão da caneta, às vezes está sem tinta, o papel rasga. Mas na realidade eu sou da época, o eletrocardiograma que nós trabalhávamos no Socor há 30 anos atrás, era um eletrocardiograma que ele tinha o eletro Fukuda, era um eletro japonês, e ele tinha uma pena que esquentava a ponta. Então o papel que nós usávamos, aquele papel, era termosensível. Então aquela pena escrevia o eletrocardiograma no papel. O papel com velocidade constante, e aquilo ali era aquilo que era o eletrocardiograma. E a gente pegava, cortava, passava cola e colava para entregar o eletro para o paciente. Aí hoje você não anda com o celular, né? Mas antigamente a gente colava, cortava, porque era o eletro mais chique que tinha, quando você cortava, colava, tinha um papel, já você fazia anagráfico, papel, colava. Ou então, aí, quando aqueles médicos mais preguiçosos da época, pegava o papel, né? O papel ficava aquela tira assim, tinha maneira de dobrar o eletro. Dobrava no meio, e fechava, aquilo entregava, né? Para o paciente, coisa assim, não cortava. Agora não, hoje em dia os eletrocardiograma no consultório é digital. Em outras áreas também já tem uma portabilidade muito boa, né? Como é aquele aparelho? É o POCUS, né? O POCUS, né? Que o pessoal usa. Que o ultrassom portátil. É porque também existe o POCUS, foi um sistema desenvolvido para trabalhar em urgência. Você consegue ver edema agudo de pulmão, consegue ver... você faz ultrassom para terapia intensiva. Você consegue ver precocemente derrame água que está tamponando o coração, consegue ver sangramentos dentro da barriga. Então, esses aparelhos hoje em dia estão avançadíssimos. Eu vi o tamanho dele, a gente gravou aqui com o doutor, é um aparelho muito pequeno. Então, a praticidade disso aí, né, para a pessoa para se locomover e levar em qualquer local. Então, às vezes a pessoa está ali na rua até, né, de repente, sei lá, ou sendo atendido e precisa de uma coisa muito urgente, olha aí a portabilidade, né? Inclusive atender, já tem hoje em dia um aparelho que ele vem conectado a um tabletzinho. Esses aparelhos aí só fazem ultrassom modo M e o modo 2D. E alguns muito sofisticados que chamam Doppler pulsado. Então faz o Doppler, que é a velocidade de fluxo dentro de um vaso, pulsado. Só que quando o Doppler é pulsado, ele não consegue ver velocidades muito altas. Já existe aparelho de ultrassom hoje em dia portátil que faz o Doppler contínuo, que para cardiologia é fundamental o Doppler contínuo. E esse aparelho pesa 2 quilos. Só para você ter uma ideia, meu aparelho portátil que eu uso para fazer eco ainda dentro dos hospitais, até com eco domiciliar, ele pesa 20 quilos, 22 quilos. Eu que carrego aquele negócio ali. A gente já está tentando até trazer isso aqui, mas realmente agora não deu para trazer, mas vai ser o futuro trazer um desses portáteis mesmo, e vai começar... Porque você também tem isso. Até a tecnologia de ultrassom. O primeiro aparelho de ultrassom, o primeiro aparelho de ecocardiograma que eu trouxe em Santarém fui eu. O primeiro aparelho de ecocardiograma de Santarém, posso dizer isso com todas as letras, foi eu que trouxe.
e a gente usava o transdutor era mecânico. Então, que o aparelho, para ele fazer as imagens dentro, tinha ele fazia esse movimento dentro. Então, você pegava aquele negócio e termina tão... E, às vezes, você ficava sem fazer exame 2, 3 dias, aquele óleozinho lá secava. E aí você tinha que começar de manhã, dar uma balançadinha, aí ele começava a funcionar e começava a fazer o exame. De ver, né? Então, as imagens eram imagens ruins, depois veio os aparelhos que você faz que a gente chama de harmônica, quer dizer, começa a tratar a imagem. Só para você ter uma ideia, eu comprei um aparelho, naquela época custei $1. Ele custava 120 mil dólares. E quando eu comprei o aparelho, aí daqui quando fui tocar o aparelho, já não tinha mais. O aparelho, inclusive, hoje em dia, você compra aparelho, a grande maioria dos países, que o aparelho vai para o lixo. Depois de algum tempo, não serve. Essa mudança é muito rápida, né? Ninguém quer comprar mais. Você compra um aparelho que custa, você gasta aí R$200 mil no aparelho, que você vai vender 80 mil, 40 mil reais. Olha só essa defasagem. Você falou aí, a gente está falando de velha guarda, a gente estava conversando ainda há pouco. O senhor não é o número 1 de Santarém, mas o número 2. Eu sou o 02. 02. Só quem está na minha frente é o João, que é o 01. Você foi o segundo cardiologista, então? Não fui o segundo. Eu acho que eu sou o quinto aqui. Antes do Branches, chegou um cardiologista, mas ele foi embora, depois veio o Branches. Depois veio o João, depois teve o Ricieri. O João que sabe bem essa coisa, mas eu acredito que seja o quinto, já sou o quinto ou o sexto que ficou, mas dos que tem hoje em dia em Santarém, eu sou o segundo. Pois é, dos que estão hoje ativa, hoje... o Branches, infelizmente, faleceu, né? O João tá vendo há muito tempo, né? O João é o 01. Eu sou o 02. Inclusive, nós agora, recentemente, tivemos um simpósio de cardiologia da Sociedade Paraense de Cardiologia, nós fomos homenageados. Eu e o João fomos homenageados pelos serviços prestados pela cardiologia do oeste do Pará. Eu tenho a placa em casa, inclusive nem coloquei nada nas redes sociais ainda, mas fiquei muito feliz de receber essa homenagem. É justo. Essa homenagem até foi uma surpresa para a gente, né, de receber isso. O presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia estava presente, trouxe a placa e estava presente um dos meus professores, o Dr. Eduardo Costa, o João, que é o presidente hoje em dia. Inclusive, ele é mais novo que eu, acho que ele chegou a tirar plantão comigo, na época que a gente era acadêmico, né? E é interessante encontrar algumas pessoas, e você eu digo, você tem 54 anos, e você encontra congresso, hoje em dia, até recentemente encontrei um filho de um colega meu, que ele é hemodinamicista, e eu lembro de estar dizendo plantão no Unicor, da Vez Portuguesa, e ele... Belém, né? Em Belém. Você acha lá. Trouxe o filho, bebê no colo, encontrei no Congresso de Cardiologia, quando encontrei, cara, não é possível. Cara, olha só, que coisa, né? Você encontra as pessoas. A cardio é uma área de muito prestígio, né, dentro da medicina, e é muito visada pelos acadêmicos também, né? Na EGESP da UEPA tem bastante que são cardiologistas, tem muitos cardiologistas novos também, cada vez mais. Sim, mais porque novos, a cardiologia é uma área que, por exemplo, a clínica médica, tanto que eu acho que foi uma das primeiras especialidades que começou a exigir que os residentes tivessem um pré-requisito da clínica médica, porque se você tiver clínica médica dentro do teu escopo para começar a trabalhar na cardiologia, porque a cardiologia ela engloba muita coisa, né? A gente consegue tratar do paciente jovem, por exemplo, hoje em dia, quando eu cheguei em Santarém, eu tenho pacientes que tinham 70, hoje tem paciente de 90 anos. Tem paciente de 110 anos. Tem paciente de 100 anos. Nossa! Tem paciente, um dia desse, acho que ontem eu fui atender os pacientes, aí tive cheguei atrasado um pouquinho com a novidade, né? Cheguei atrasado no consultório. E aí eu comecei a atender e tal, uma senhora olhou assim para mim, doutor, eu cheguei, já foi a sexta, a sétima paciente de Gael, você não tem 80 anos. Aí eu já atendi 110,
90, 80, aí É você... uma paciente de 110 anos. 110 anos, tem paciente de 90 anos. Então, nesse dia, desse dia, a de 110 estava de 90, estava de 80. Aí, os mais novos, que eles têm ultra prioridade, né? A gente não pode, Lógico. tem que colocar eles todos para dentro, de todo mundo. E até, às vezes, a gente encontra, por exemplo, tinha uma senhora de 80 anos, aí ela... Mas que o senhor não falou nada? Não, doutor. Ficou atendido para depois, mas ela não tinha aparência de ter Os 80. 80. E acho que até ficou feliz de não ter chamado ela antes. Não, doutor, eles olharam para mim, não achavam que eu tinha 80 anos. E não tem problema, não. Estava aqui começando. A senhora tem muita prioridade, a senhora deve ter falado isso. Ela começou a rir lá dentro do consultório. E tem muito paciente de 80 anos. Olha, ele está falando dessa questão da idade, Luan. Como é que é na faculdade para vocês agora essa questão de lidar com as pessoas mais idosas? A gente tem, eu acho que, bastante experiência, né, com isso, porque a gente tem campos em várias especialidades que o público-alvo, em geral, é mais idoso. Então, os pacientes acompanhados no ambulatório de cardiologia têm um perfil mais pacientes mais idosos. No ambulatório de nefrologia também, em geral, são pacientes mais idosos. Algumas especialidades lidam mais com esses públicos, as especialidades da clínica médica, principalmente, né, lidam mais com esses públicos que são... As doenças que normalmente acometem pessoas mais idosas. Aí eu acho que a gente acaba tendo um bom preparo justamente por causa desse convívio e dessa prática. Aí eu ia perguntar para o doutor, assim, acho que é uma doença muito prevalente e que, pelo menos eu percebo que, em geral, a população não conhece muito, que a gente conversou um pouquinho, a insuficiência cardíaca. As pessoas conhecem mais por uma das possíveis consequências dela, né, que o pessoal chama de, popularmente, coração grande. Aí eu achava interessante que o senhor comentasse um pouco o que leva a pessoa, principalmente, a ter insuficiência cardíaca, a ter o coração grande, quais são os sinais, porque é uma das doenças mais tratadas pela cardiologia, né? Com certeza. Na realidade, o que acontece? A grande vilã de todas as doenças é a hipertensão. Então, a hipertensão é uma doença totalmente assintomática, né? E é até difícil de tratar a hipertensão. Por quê? Inclusive, é interessante, eu estava assistindo uma palestra no Congresso de Cardiologia agora da SOCESP, com o Dr. Rui Póvoa, que é da Escola Paulista de Medicina. E é um dos caras que mais estuda hipertensão no Brasil. Como é o nome dele, doutor? Rui Póvoa. E aí você encontra, por exemplo, se tu tiver um dedo, uma dor no dedo, tu vai tratar porque tu sabe que tu tá doendo teu dedo. Uhum. Entendeu? A hipertensão é uma doença assintomática. Tá? E é uma doença eminentemente assintomática. Então, como é que você descobre que você tem hipertensão? Medindo a pressão. E como é que você vai tratar esse paciente que tem hipertensão? Com remédio. E por que o cara vai tomar remédio sem eu estar assistindo nada? É uma dificuldade você convencer o paciente que ele tem que tomar aquela medicação. E a hipertensão, ela está envolvida em 60% das mortes do mundo. A hipertensão está dentro de 60% das mortes do mundo. Mais da metade das pessoas que morrem. Mais da metade morre de hipertensão. A hipertensão provoca a insuficiência cardíaca, ela provoca infarto do miocárdio, ela provoca lesão renal, ela provoca derrame, né? Ela provoca morte súbita. Então, a hipertensão, ela é uma principal causadora de insuficiência cardíaca. E detalhe, essa doença é uma doença tratável e que tem uma evolução semelhante em todos os pacientes. Ela tem uma história natural. Então, eu sempre digo ao paciente, você não vai tomar remédio, ela vai evoluir igual para todo mundo. O paciente vai ter o coração, vai ficar mais grosso, vai trabalhar forçado, depois o coração vai crescer. Antes disso, talvez o rim não aguente, né? Ou antes disso, o paciente tenha um derrame. Tá? E como é que a hipertensão provoca infarto do miocárdio? Tem uma teoria do cesariamento, né? Quer dizer que você tem uma lesão na artéria de 20% lá, uma lesãozinha pequena, não detectável em nenhum exame, porque tem paciente que às vezes vai no médico, faz exame e não consegue detectar aquele cara, porque existe paciente, principalmente agora, principalmente tem os pacientes mais jovens, com a mudança de estilo de vida, que tem aquela placazinha que a gente chama uma placa mole, uma placa que não é uma placa já estabilizada, e aí tem um pico hipertensivo, aquela pressão
provoca um cisalhamento, quer dizer, estira a artéria, mesmo a coronária, estira aquela coronária, aquela plaquinha está mole lá, aquela rompe aquela artéria e provoca um coágulo, né? Forma um coágulo aqui dentro do coração. Então, a hipertensão leva a infarto por esses mecanismos e outros mais. Outros mecanismos também que vão provocar. Então, a insuficiência cardíaca ela é uma das causas da hipertensão. A outra é o infarto do miocárdio, que também pode provocar insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é uma doença que o coração ele perde a função dele como bomba. Então, o coração é uma bomba que vai jogar o sangue para frente. Quando ele entra, ele não consegue executar essa função, o coração passa a não conseguir mandar esse sangue para frente e começa a acumular em outras regiões do corpo. E o paciente começa a ficar inchado, cansado, não consegue nem dormir, porque se ele deitar, aquele pulmão fica cheio d'água, ele tem que sentar para conseguir respirar. Além do que a insuficiência cardíaca também pode ser diagnosticada também em paciente de coração normal. Você sabe que tem insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada, que é uma nova... Que é um desafio diagnóstico. É um desafio diagnóstico, porque o coração do cara é um coração que aparentemente é um coração normal, é muito comum em mulheres, mais frequente em mulheres, mais em pacientes hipertensos também, e com algumas patologias associadas. E tem sinais de insuficiência cardíaca, mas tem um coração que tem uma função aparentemente preservada. E o diagnóstico é eminentemente clínico. Existem novos estudos, agora essa é uma doença que tem mais ou menos uns 10 anos que se começou a dar o diagnóstico, e a gente tem muitos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção, a gente chama de insuficiência cardíaca, são 2 tipos de insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é esse paciente de coração grande, e tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que são aqueles pacientes que têm um coração aparentemente normal, que é mais difícil de diagnóstico. Você tem que dosar algumas substâncias no sangue, que é o proBNP, tem que fazer o ecocardiograma, tem que ter uma nuance clínica. Às vezes o diagnóstico é clínico. O cara ali, não, tem que ser cardíaco com fração de ejeção preservada. O diagnóstico é eminentemente clínico, não só laboratorial. Então, é por isso que a medicina é uma ciência que não dá sempre por computador, que tem essas nuances clínicas que... Isso tem essa pegada um pouco que o pessoal chama de estado da arte, né? Que é uma arte. É o feeling do médico também, médico, em relação exatamente. Que tem muito a ver com a experiência do profissional em reconhecer Sim. aquele padrão de sintomas. Sim. Às vezes uma coisa que um acadêmico, um médico clínico vai passar batido por uma queixa... genérico, vai achar genérico, uma coisa padrão, só que às vezes numa queixa de tosse noturna, por exemplo, um cardiologista já pega um gancho que segue para o diagnóstico. Na verdade, acho que todas as áreas são assim, né? A pessoa fica muito tempo na área dela, né? Eu não sou da área de medicina, mas na área de marketing, publicidade, às vezes a pessoa conta uma coisa para mim assim, cara, eu tô com um problemão nisso aqui, cara, isso aqui eu resolvo para ti em 5 minutos. Mas é a experiência de 30 anos, Exatamente. né? Então, assim, eu acho que tudo isso é uma arte, né? Isso é uma arte, né? Porque você com a experiência, você consegue ver. Agora, você precisa também, você precisa estudar. Sim, sim. Porque sempre, né? se você não tiver conhecimento, aquilo passa por você que você não consegue dar o diagnóstico. Se você tem experiência, vai estudar, vê, e quando você bate o olho no eletrocardiograma, bater o olho de, já sei, às vezes tem eu só vou contar uma história, o professor Tancredi, ele era catedrático de eletrocardiograma da USP. Aí os estudantes de medicina, para solar o professor, pegaram e colocaram um monitor, um monitor e colocaram alguns fios e colocaram no outro paciente e rodaram o eletro. Aí ele olhou aquele eletro e saiu assim, bateu o olho e disse, meu Deus do céu, não sei. Eu vejo que aqui tem 2 corações batendo. E um coração assim, quer dizer, ele deu o diagnóstico dos 2 corações. Para você ver como é uma arte, é lindo. Porque eu lembro que eu assisti numa desses simpósios de cardiologia, os alunos falando isso, desse professor. Os alunos, assim, alunos deles, já todos velhos, já, né?
falando que ele conseguiu o diagnóstico dos 2 corações e achava que tinha alguma coisa que ele estava ficando louco, que ele estava vendo duas doenças distintas naquilo ali. Quer dizer, mesmo você querendo solar aqueles professores daquela época, o cara lia o eletrocardiograma, se debruçava, estudava o eletrocardiograma. Então, você encontra hoje professores assim que é impressionante. Eu, inclusive, quando eu fiz a minha pós de mestrado, tinha um professor chamado, o nome dele era professor Dirceu. Inclusive, ele morreu de câncer de pulmão, ele fumava. Um pecado mortal para o cardiologista. Né? E ele era um hemodinamicista. Só que ele fazia o seguinte: todo paciente que ele ia examinar, ele não olhava o prontuário do paciente. Porque ele queria treinar a ausculta cardíaca dele. Ele conseguia dar o diagnóstico da Escola Pós de Medicina, esse professor disse. Ele conseguia dar o diagnóstico só na ausculta cardíaca. Ele sabia qualquer doença, sabia estimar o gradiente, quer dizer, o gradiente é quanto estava entupida aquela artéria. Ele dizia, mandava fazer o eco, olhava o eco, não, está errado, manda repetir. Não, meu ouvido não está dizendo que esse é o gradiente. Para você ver, naquela época era diferente a medicina. A medicina era eu acho que a medicina é mais bonita. Não, você pode entender isso, mas por exemplo, a medicina é mais bonita porque você tinha toda uma sistematização, você conseguia dar o diagnóstico, você tinha um treinamento para ouvir. Né? Você falou ainda há pouco da questão de ouvir, né, do tecido, como é que é essa história? Na minha época, quando eu fazia lá propedêutica médica, a gente foi obrigado a treinar, colocar uma toalha na costa do paciente e fazer a ausculta pulmonar e a ausculta cardíaca. Deitava o paciente, colocava colocava ele sentado, colocava um lençol, você não podia colocar o ouvido direto, que era... Sim. Era, como é que chama? Deselegante. Sim. Você colocar o ouvido na costa de uma mulher, então tinha que colocar um lençol, aí colocava o estetoscópio, o ouvido, e você fui treinado a fazer isso. Para fazer a ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar só com o ouvido. E hoje em dia a gente não faz mais isso. Não faz mais isso. Hoje em dia o estetoscópio é uma commodity, né? Uma coisa comum. Hoje... A gente tem diversas qualidades, mas hoje em dia é muito difícil um ambiente onde o médico não vai ter acesso a um estetoscópio. Exatamente. Naquela época não tinha. Mas é impressionante. Já aconteceu comigo de não ter acesso a um estetoscópio e ter que fazer isso. Conseguiu fez? Já consegui. Já mostrei uma vez. Meus filhos, não, papai, você vai fazer isso? Não tem. Está viajando. Está sendo o estetoscópio. Fiz a escuta eu coloquei uma camisa e fui lá e ouvi o pulmão da pessoa e consegui dar o diagnóstico. Olha aí. Só ouvindo na costa da pessoa. Quer dizer, só a velha guarda sabe disso. Só a velha guarda sabe fazer isso. Por quê? Porque, inclusive, em alguns hospitais ainda na cardiologia do mundo, você tem um estetoscópio que o professor, que ele tem multi ausculta. Então, o cara coloca os alunos para escutar. É difícil, eu acho que na faculdade vocês não têm isso. Não é muito acessível. A gente faz aquela, professor escuta, chega a nossa vez de escutar. Exatamente. Aquela cara não existe isso, sabia? Você inclusive vende na internet. Professor, você falou uma coisa da pressão alta, mas assim, bem didaticamente, o que é a pressão alta? O que acontece? A pressão. Porque a pressão, vamos lá do princípio físico, né? Se você tem um tubo, né? Um cano, se você tiver um cano maior, você vai correr mais água naquele cano, né? E se você diminuir o cano, você vai ter menos água, porque aquela água que vai correr dentro do cano, ele vai ter uma resistência maior para passar naquele cano. Sim. Então, a pressão é exatamente isso. Então, os vasos... Eles diminuem... Da periferia, por mecanismos que variam muito. Nós temos mais de 100 mecanismos de controle dos nossos vasos na periferia. Então, um desses mecanismos falha... Quando você fala periferia, está se referindo ao quê? Dos vasos periféricos, dos nossos vasinhos do nosso corpo. Eles são um mecanismo, eles passam a ter um jame, eles passam a contrair.
Eles vão contrair. Então, vai ter uma resistência maior a passar aquele suco de sangue, aquele sangue vai passar pelo vaso. Isso daí vai gerar o quê? Uma pressão maior para o fluxo. Então, o sangue vai passar com mais dificuldade. Certo, entendi. Então, isso vai dentro da aorta, que é o nosso maior tubo, vai gerar uma pressão maior. E vai sobrecarregar a bomba principal do coração. O coração vai ter que fazer uma força maior para jogar mais sangue dentro daquele vaso. A pressão arterial é isso. Entendi. Você tem uma dificuldade maior para jogar sangue dentro dos vasos. Eles encolhem, né? Eles diminuem. Você vai se diminuindo de tamanho. E aí o tratamento da pressão faz o quê? Porque o remédio vai fazer com que esse vaso abra um pouquinho mais. Primeiro ele vai contrair. Isso. Aí o remédio vai fazer. O remédio ele vai dilatar para poder passar mais sangue para aquela dentro daquele vaso. Existe vários mecanismos. Inclusive o diurético que a gente usa inicialmente, ele passa a ter uma ação diurética, mas depois ele passa a ter uma ação não só diurética, mas também vasodilatadora também. Então, por isso que os remédios que a gente usa, os diuréticos que a gente usa, o diurético de alça, não são só diuréticos, eles passam a ter uma ação também vasodilatadora. Então, todos os medicamentos que nós usamos, eles vão agir melhorando o fluxo de sangue desse vaso. Nós temos os inibidores da ECA, que é exatamente essa substância que faz com que os vasos contraiam. Se descobriu que você inibindo essa substância, você vai fazer com que esses vasos relaxem mais. Então, aí estão os inibidores da ECA, os bloqueadores da receptor de angiotensina, temos aí os diuréticos, né? Os bloqueadores de canais de cálcio, que são canais que estão envolvidos também na contração desses vasos. Você bloqueando também esses canais de cálcio, também você vai ter uma vasodilatação arterial e venosa, que vai facilitar o fluxo de sangue desses vasos. Então, esses medicamentos já avançaram no tratamento da pior doença que nós temos na humanidade, que é a hipertensão arterial. Então, hoje temos muitos medicamentos para tratar hipertensão. Mas eu vou dar um dado importantíssimo. Você tem ideia de qual é o percentual de tratamento, de quantos pacientes estão aderindo ao tratamento? Tens ideia de quantos? Não tenho a mínima ideia. Chuta aí o valor. Quanto é que tu acha que os pacientes estão tomando? Quanto de 100% estão tomando o seu remédio todo dia? 30%. É mais ou menos isso. Então, a gente sabe hoje que 30%... O cara sabe que ele tem a pressão. Dei o diagnóstico para ti. Toma daqui o remédio, ele não toma. Teu remédio, 30% dos pacientes no Brasil, esse é um dado mais alarmante, é menos do que isso. É quase 27% dos pacientes totando. Mas eu acho que é isso, né? A pessoa, eu conheço algumas pessoas que dizem assim, não, eu não vou tomar, que eu não quero ficar dependente. Mas isso é um e erro. como a pessoa não toma, ela não sente nada, eu estou uma semana, não estou sentindo nada, acho que eu já estou curado. Primeiro, doutor, e pressão alta tem cura? Não, tem controle. Parece uma mola. Tu pega aquela molinha, vou colocar uma pedra em cima, vou deixar aquela pedra lá. Do dia que tu tirar a pedra de cima, a mola vai pular. Por quê? Porque ela foi preparada para aquilo ali. 80% a 90% da hipertensão é hipertensão essencial. O que é hipertensão essencial? O causador é genético. Então está dentro da tua célula. Não tem como. Só já nasce, ela vai desenvolver hipertensão. Teu pai, eu sou hipertenso. Meu pai e minha mãe são hipertensos. Eu tomo remédio para tensão todo dia. Entendeu? Então, eu desenvolvi hipertensão com 46 anos, 45 anos. Isso, nossa. Entendeu? Mas então, assim, a pessoa fazendo o tratamento seguindo, ela vai embora. Vai viver, isso que é o grande patamar. O paciente, às vezes, se incomoda de tomar um remédio por dia. Uma doença totalmente tratável, controlável. Você toma um remedinho todo dia. Todo dia você tem que tomar um remédio. Qual é o problema? Não dói, não é amargo, né? Não dói, não é amargo. Você toma um remédio, mas o paciente tem dificuldade de fazer isso. Tanto que hoje em dia, antigamente a gente mandava tomar o remédio pelo período da manhã. Por quê? Porque sabia-se, tinha uma ideia que é interessante, que o maior número de eventos que acontecem de derrame, as doenças catastróficas do coração acontecem no período da manhã. Aí achava-se que melhor era para tomar o remédio de manhã. Aí foi feito um estudo que descobriu que não importa a hora que você toma o remédio. Você pode tomar o remédio de manhã, à tarde ou à noite. É a mesma coisa para tratar o colesterol.
A gente sabe que existe um metabolismo endógeno do colesterol à noite. Mas tem um estudo recente, que foi publicado também tem menos de um ano, que você deu o remédio de colesterol de manhã, à tarde, à noite, não teve diferença. Isso com a tireoide também tem alguns estudos, né, que os hormônios tireoidianos que o pessoal tomava para tratar hipotireoidismo, durante muito tempo tinha esse dogma, né, de que precisava tomar necessariamente em alguns horários específicos. Em jejum, Isso, e alguns estudos hoje mostram que não tem uma diferença tão grande no impacto. Mas a gente aí acaba mandando o paciente tomar em jejum mesmo. O que é que eu faço hoje em dia? Por exemplo, se o paciente vai tomar vai tomar um remédio, eu estou optando em tomar tudo junto num horário só. Inclusive, tem um trabalho, tem um professor que é o Sherman, que é o diretor do JACC, né, que é o Jornal da American College de Cardiologia. Ele publicou uma polipílula, fez o estudo e deu um comprimido só para os pacientes e teve uma redução de 40% da mortalidade. Esse remédio tinha IECA, tinha lá uma AS e tinha uma estatina. Só deu isso para o cara, e o cara vive 40% de mortalidade. Então, o que é que a gente vai ter? A tendência nossa, hoje em dia, é um remédio só. É um remédio para tratar a hipertensão. Vai ter remédio que já vem com remédio para colesterol, vai ser a tendência. Então, você vai chegar com um paciente que vai ter remédio para tratar o colesterol, a pressão, a diabetes, vai vir um comprimido só. Essa vai ser a tendência mundial. Isso, vamos cambar para isso. A gente chama de polipílula. Então, vai ser um comprimido só. Então, isso aí você tem que avançar nisso daí, os trabalhos estão mostrando isso. Então, hoje em dia, quando você pega o remédio, você está ficando doido, passando remédio de colesterol para tomar de manhã. Quem está ouvindo esse podcast vai saber que estou passando porque não existe, os trabalhos demonstraram que não existe superioridade, né? Superioridade de tomar. De manhã, à tarde ou à noite. Uma outra coisa que é interessante falar aqui, remédio para tratar triglicerídeos. Todos os remédios que nós tínhamos, os estudos foram infelizes. Então, há remédio para triglicerídeos. Essas são as estatinas hoje em dia. Então, tem uns pacientes que estão voltando comigo, eu estou tirando, porque não tem benefício nenhum. Hoje em dia se trata para tratar o triglicerídeos acima de 400. Menos do que isso, não vale a pena. Não existe nenhum trabalho que demonstre que o cara não vai morrer lá na frente. Legal. É mudança de estilo de vida e tal. Mas tudo isso com o quê? Estudos que a gente chama de estudo de vida real. Os grandes estudos são feitos, aí você você passa a acompanhar mais de 10 anos, a gente chama de estudo de vida real. Começa a ver os clínicos vendo as evidências e se contradizendo com a vida na realidade. Esses estudos estão cada vez mais... E a cardiologia foi pioneira nesse estudo de vida real, que conseguiu demonstrar muitos benefícios. Tem coisa que a AS, antigamente eu tratava a AS, dava AS para todos os pacientes. Que tinha um prêmio de... Dizer que o sangue fica mais fino. Vai ficar mais fino e tal. Aí foi feito um estudo, uma meta-análise, quer dizer, vai estudo de vários estudos pequenos, e descobriram que não tem benefício nenhum. Não só paciente com indicação de alto risco, a gente usa AS. Também, você convencer o paciente que toma mais de 15 anos que o AS precisa tomar mais é complicado, né? Mas eu estou tirando todos os meus pacientes a aspirina. Aqueles que passaram mais de 10 anos sem vir, aparecem, doutor, mas eu tô não tem benefício. Eu te falei isso há 10 anos atrás, hoje em dia não vai. E é interessante que tem paciente que aparece depois de 10 anos. Até após AVC também, durante um tempo, tinha uma tendência de fazer dupla antiagregação, né? O paciente ficar tomando AS e clopidogrel. E aí os estudos também derrubaram essa tendência. Não tem benefício a longo prazo. Então, por exemplo, é isso que é bonita a medicina. Os estudos demonstram que a gente acaba de digoxina, usamos a digoxina anos. E quando foram feitos os estudos, mostraram apenas uma redução da redução da hospitalização. Os pacientes parece que melhora para evitar a hospitalização, mas ele não conseguiu diminuir a mortalidade. A digoxina não conseguiu diminuir a mortalidade. Então, não faz parte do escopo de tratamento para insuficiência cardíaca. E os remédios vão melhorando também com os anos, né? Então, um exemplo, acho que é a varfarina, que também era muito usada antes na cardiologia, né? E hoje em dia, a minha geração é uma geração que convive cada vez menos com a varfarina. Porque é um remédio de difícil controle, tem que ficar fazendo dosagem no sangue para verificar se ela está na dose adequada.
E hoje em dia a gente tem remédios que cumprem a mesma função, que tem um desempenho melhor e que não precisam de tanto controle. Mas a varfarina, por incrível que pareça, ainda continua sendo usada, porque tem alguns pacientes, por exemplo, um paciente que tem prótese mecânica, ele tem prótese valvar, os estudos não demonstraram não mostraram o benefício desses novos anticoagulantes. Então, tem coisas que ficam, inclusive para você validar hoje um remédio, você tem que usar varfarina. Que ela acaba sendo o controle, né? O controle. É antiético você fazer um estudo que não... Existe em medicina. Você passa a ter aquele remédio está lá, você quer implementar um novo medicamento, você vai ter que fazer um estudo para comparar com aquele remédio. Ou ele é melhor, ou ele é não inferior. Né? Isso. Ou ser um remédio, ele não é pior, mas ele não é superior. Tem remédio que você usa que ele não foi superior àquele remédio. Dá para você usar. Mas tem alguns remédios que conseguem derrubar aquele remédio. Né? A digoxina foi derrubada. Eles começaram, a gente usava a digoxina durante muito tempo, aí começou os estudos, foi ficando. A gente, os mais antigos, começaram a ver, mas vamos ver se realmente vai acontecer isso. Tanto que sai um estudo, mas existe também muita pressão na indústria farmacêutica também, viu? Pois é, tem isso. Né? Tem estudos que foram feitos antigamente que a gente olhava assim, mas estudos, um remédio tal, ou uma população pequena, um N pequeno. Então, quando você lê um estudo, você tem que olhar, quer dizer, o N que é o N para gente, é o número de pacientes que foram incluídos dentro do estudo. O estudo foi feito com um número pequeno de pacientes, acompanhou-se um período muito curto. Parece que esse remédio é promissor, mas você não vai usar ainda. Porque você precisa de estudos mais robustos, com um número maior de pacientes, um período maior de acompanhamento para poder validar aquele medicamento. Inclusive, esse novo remédio para insuficiência cardíaca que foi agora, ele foi feito agora um estudo. Mas no Brasil não tem ainda. Né? Não, ainda não. Esse que é o problema no Brasil. Demora, tudo demora. Né? Doutor, o senhor já chegou a entrar na área acadêmica? Eu dei aula um período na época que eu dei aula na enfermagem, da aula de fisiologia. Onde? Da FIT. Aqui em Santarém. Em Santarém, fui. Fiquei um tempo lá dando aula. Mas assim, é muito complicado, né? Dar aula, trabalhar, corrigir prova. E eu sou um cara que eu quero... Até porque quando comecei a aula de fisiologia, começaram a reclamar porque eu dava muito conteúdo. Tipo, mas a gente não vai ser fisiologista. Eu pensei, esse cara tá doido, tá dando muita coisa pra gente. Não pode. E um dos pioneiros do regional, né? Foi um dos primeiros. Dentro da quando eu cheguei em Santarém, tinham os colegas que trabalhavam, tinha o João, que tinha um branch, né, era vivo. Mas nenhum trabalhava dentro não era contratado do hospital municipal. Eu fui o primeiro cajuru do hospital municipal contratado. Então, fui o primeiro médico que trabalhou no serviço público dentro do município. Aí, quando eu fui trabalhar no municipal durante muito tempo, e trabalhei mais de 10 anos dentro do municipal, mais de 10 anos. E aí, quando chegou o hospital regional, também trabalhei no hospital regional de Santarém. Foi o primeiro, foi os pioneiros, fui eu, o Francisco, o João Otaviano e o Antônio Carlos. Estamos na cardiologia desde quando abriu o regional. E esse professor Antônio Carlos é mais próximo da gente da UEPA, né? O Antônio Carlos é professor do internato, isso. E é chefe da UTI. E nós somos pioneiros lá do regional. Estamos lá desde o início do regional. Bacana. Muita contribuição já, né? E o senhor está também à frente da Previne, né? Como é que está a Previne? A Previne é uma clínica que está aí há mais de 10 anos, já fizemos aí já 20 anos de Previne. Né? E é uma clínica que, como eu falei, tudo que eu ganhava eu investia em tecnologia. Sou um cara que sempre tive. Cheguei em Santarém já com prontuário eletrônico, com eletrocardiograma digital. Eu nunca tive eletrocardiograma de termo. Quando eu comecei a trabalhar, eu levava o meu time ao notebook, o notebook, e comprei meu primeiro eletrocardiograma há 20 anos atrás, e era um eletrocardiograma digital. Então, na minha época, foi um dos primeiros eletrocardiograma digital em Belém. Então, sempre fui ligado a essa parte de tecnologia. Então, eu investi muito nessa parte de tecnologia. Então, quando eu cheguei em Santarém, comprei todos os equipamentos
sempre de ponta. E a gente procura sempre estar E a trocando equipamento. Está sempre se modernizando. Sempre se modernizando, e sempre está investindo. Nós temos equipamento lá, a gente compra, nós compramos nosso ecocardiograma tem mais ou menos aí uns 2 anos, 2 a 3 anos, também foi comprado. Só para você ter uma ideia, eu tenho o meu aparelho, o primeiro aparelho, eu doei para o hospital municipal, esse aparelho se perdeu no hospital municipal. Não sei o que fizeram com esse aparelho, e quebrou e tal, não deu defeito, não deu certo. Aí o meu segundo aparelho de ecocardiograma está comigo até hoje. O terceiro aparelho estava na clínica, é o meu backup de aparelho. O terceiro aparelho de ecocardiograma que eu tenho, o quarto aparelho de ecocardiograma que eu tenho, é o que eu uso hoje, que foi comprado há mais ou menos 2 anos. E quer dizer que hoje em dia, você não consegue mais. Aí tecnologia é essencial, né? Tem que descartar. E outra coisa, você tem que investir. Não tem jeito, você tem que estar investindo em novas tecnologias. Inclusive, eu vejo os mais novos aqui, e se você não tiver dentro dessas novas tecnologias, eu vejo esses meninos, inclusive, a gente vai nesses congressos de cardiologia, os meninos que fazem hemodinâmica são meninos todos novos, cara novo. Por quê? O cara consegue fazer, por exemplo, TAV. Hoje em dia estão colocando a válvula por via endovascular. A válvula vem pronta, você coloca por dentro do vaso, não precisa mais abrir o peito. É uma tecnologia que veio para ficar. Cirurgia cardíaca está perdendo muito. Cada vez mais evoluindo. Né? E você vai ter menos cirurgia cardíaca com o tempo. Né? Você tem hoje em dia os stents, né, que são as molinhas que vão desentupir a artéria. Quer dizer, isso aí são tecnologias que você tem que se adequar. Precisa, né? Senão não atende bem, que você falou no início, né? Eu sou antes do hemodinâmica. Eu trabalhei com o serviço de cateterismo, era tudo cirurgia cardíaca. Todo mundo ia para cirurgia cardíaca. Aí depois veio o balão para desentupir as artérias, que não adiantava patavina. Depois veio a molinha que começou a abrir a artéria. Aí você tem que acompanhar tudo isso daí. Você tem que estar dentro estudando. Eu acho que a medicina, ou se você tem que ser aquela mola aquela massa, você tem que ser aquela massa de modelar. A todo tempo você tem que estar se modelando, porque... Isso é a vida inteira, né? A vida toda. Se você não estivesse modelando, se você não trabalhasse hoje em dia com tecnologia dentro da tua área de marketing, como é que tu estaria? Ia ficar para trás, com certeza. Você tem hoje em dia a internet, isso, que eu acho que é o que informa mais hoje em dia do que a televisão. A televisão hoje, os meninos aí não assistem mais televisão. Não assistem televisão. Não é difícil. TV não assiste televisão só aberta. Netflix. Não assiste televisão mais. Só assiste os podcasts, essas grandes, que são as grandes mídias, hoje estão na internet. Com certeza. As pequenas mídias que estão aí, são as TVs abertas hoje. Para a gente finalizar aqui, doutor, quantos pacientes eu acho que já atendeu? Olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje na clínica eu tenho 48 mil pacientes cadastrados. 48. Na clínica, né? Na minha clínica. Aí já tem também já atendeu em outros lugares, regional. Então, tu imagina, só no meu consultório eu tenho 48 mil pacientes. No serviço público eu atendia muito mais quando eu cheguei do que na clínica, né? Do que na clínica. Passa de 100 mil. Aí, já passei de 100 mil pacientes que eu atendi já. Muito mais que eu atendi. Olha, eu cheguei em Santarém, eu atendi em Santarém, atendi em Oriximiná, muitos anos, Monte Alegre, Itaituba, Terra Santa. Cheguei aí em Uruará, em Alenquer, atendi também. Olha o alenquerense ali. Atendi todos os interiores. Viajei muito no interior, então atendi muita gente. É isso. Doutor, o papo muito bacana, a gente ficaria aqui um tempão falando. Só para a gente finalizar, o que se faz para cuidar bem do seu coração? Olha, eu acho que para cuidar bem do coração, você tem que mudar o estilo de vida. Né? Primeiro, tem que ter uma dieta balanceada, perder peso. A atividade física tem que ser você tem que aderir isso daí. Hoje em dia eu sou um adepto que a musculação é importantíssima para a velhice, né?
existem estudos hoje que demonstram que a musculação realmente vai reduzir uma coisa que impacta muito na vida do idoso, que é a queda. O idoso cai, quebra uma perna, ele reduz muito a expectativa de vida, então a musculação é fundamental para quem quer chegar nos 100 anos. Então, atividade física regular, uma alimentação balanceada, uma musculação bem feita e tomar seus medicamentos, né? E periodicamente com o médico. Acho que uma vez por ano no médico, acho que é o mínimo que a pessoa pode fazer. É isso. Obrigadão, Luan, por mais uma participação aí. Obrigado, agradeço pela oportunidade de conversar. Foi muito produtivo, a gente trocou bastante ideia e dá para ficar mais tempo, mas pelo avançar da hora... É verdade, tem que ir embora. Doutor, a gente sabe do seu tempo, lá é muito ocupado, a gente fica feliz de você ter tirado esse tempinho para vir aqui, para a gente bater esse papo, levar informação. Gostei muito. Tá certo. Estou à disposição, gostei também. Como é que a gente acha a Previne na rede social? A rede social é @Previne Santarém, né? Eu não tenho Instagram, o Instagram é da empresa, né, cuidado pela uma parceira nossa, a L3N, que cuida, Legal, e são eles que cuidam do nosso Instagram e do nosso marketing. Eu acho que o médico também tem que fazer esse marketing pessoal, ele tem que estar dentro das mídias sociais também. Com certeza, precisa. Até isso você tem que se adaptar. Não precisa fazer dancinha, né? Não. Não precisa fazer dancinha. É só você estar dentro, participar, dar informação. De vez em quando já tivemos uma live, eu fiz uma live com a minha filha, legal. Fizemos uma live com ela sobre hipertensão. E você, às vezes, falta tempo. Esse que é o problema, que eu acho que essas mídias sociais demandam tempo. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que tem que ser profissionais, né, hoje em dia, né? E você tem que, às vezes o cara não quer gastar, mas tem que gastar e tem que contratar pessoas que estejam dentro do escopo para não ser enganado, né? Tem gente que precisa. Uma área profissional, uma área especializada também precisa ter, senão não... Eu acho que hoje em dia você pode contribuir com a população através dessas mídias sociais, você dá informação. Muito. Eu acho que para mim é o que falta tempo, mas às vezes eu gosto, às vezes eu fico meio irritado, as meninas ficam me enchendo o saco, vamos fazer isso, mas tudo bem. E depois eu vejo o impacto que o paciente vem e gosta e fala, olha, eu acompanhei você, eu vi, você me ajudou, então eu acho que é importante isso que você está fazendo aqui, dar um parabéns para vocês, porque isso é importante também. Eu fico feliz de ver que em Santarém tem pessoas investindo nessas informações. Eu acho que dou parabéns para vocês. Acho que são, obrigado. Talvez vocês sejam pioneiros aqui nesse podcast. Também. A gente está lançando um quadro só sobre vida e saúde, que é justamente para a gente levar o máximo possível de informação para isso é importante, as pessoas. Né? Isso também tem uma coisa que você está ajudando também a população de Santarém. Sim, com certeza. Parabéns para vocês também. Obrigadão, doutor. Olha, certo. mais um VoxCast aqui. Obrigado você que ficou até esse horário. Curte, dá like, compartilha. Um forte abraço. Até a próxima.